Olá, tudo bem? Eu me chamo João Teles e este é o canal da Online. No vídeo de hoje vamos ver como e onde analisar o cálculo do imposto de renda retido na fonte na folha de pagamento do SAP. Mas antes de continuar, eu não posso deixar de pedir para que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative as notificações. Isso é muito importante para o YouTube entender que este vídeo é relevante e entregar assim para mais pessoas. E também não deixe de seguir a gente no nosso Instagram, @umlikect. Lá, diariamente, a gente coloca algum conteúdo relacionado a processo do SAP HCM, configuração, nossos dias a dias ou novidades que a SAP vem lançando aí durante os meses, tá certo? Então vamos deixar de falação e vamos voltar para o nosso assunto. O tema cálculo do imposto de renda retido na fonte dentro do SAP é algo que pode gerar bastante dúvidas, porque muitas vezes não fica claro para a gente ali no Lerite qual foi o cálculo que ele aplicou, como ele chegou naquela base, qual era a base do colaborador. Às vezes eu tenho aparecendo ali 4 rubricas, somo elas, mas a base está menor que ela. O que será que aconteceu? Será que teve um estorno? Então no vídeo de hoje a gente vai ver tudo isso. Aonde é gerada a base, aonde são interpretados dependentes, qual é o valor que está batendo por dependente, qual que é o teto da faixa que está batendo, qual é a faixa que está se enquadrando, quais são os valores que estão sendo gerados e qual é a rubrica que está sendo gerada para desconto do seu imposto de renda e também as tabelas que ficam armazenadas essas informações no cluster lá do nosso colaborador. Então aproveite o vídeo porque eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então, bom conteúdo. Vou executar a folha do meu colaborador. E a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a geração da base. Aonde é gerada a base do imposto de renda? A base é gerada na regra X023, mas ela sofre alteração por conta do INSS. E eu vou mostrar para vocês, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é aquela regrinha que vocês já sabem, X023. Então, vou procurar ela aqui, e na saída, na IT, e aqui a nossa base é a base do IR, R$5.000. Mas não é ela que será considerada ainda, porque ainda tem a dedução do INSS e o INSS ainda não está calculado neste momento. Então, o que a gente vai fazer é procurar a função BRIS do INSS para ver como funciona esse abatimento do INSS. Então, eu vou procurar aqui a função BRIS e vou olhar aqui na minha saída, tá? Vejam que a minha base do imposto de renda já foi modificada. Ela já está menor. Como assim, João? Aqui dentro do INSS, aqui dentro do processamento, ele já faz a geração das rubricas, tá? Então, quando acontece essa geração das rubricas, ela já ajusta o valor da base do IR, tá? Então, aqui no cálculo, por exemplo, a gente consegue ter a seguinte visão. Quanto que pagou de INSS? Bom, ele pagou de INSS R$ 551,27. A minha base era 5.000. Subtraindo esses 551,27, agora eu tenho uma base de 4.448,73. E é isso que está gerando aqui na saída da função BRIS, tá? Exatamente o valor que a gente viu aqui, ó. Tá vendo? Então agora, o que a gente vai analisar? A gente já viu essa informação, tudo bem, vamos voltar lá para o topo e vamos procurar a função BRIR. BRIR, se você é do interior, né? Então, BRIR. Olha que interessante, a gente tem uma primeira funçãozinha aqui em cima com o parâmetro PREP, que é a preparação dos dados para o cálculo do imposto de renda. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter a leitura do meu infotipo 0, para saber quanto que ele foi admitido, para fazer as proporcionalidades. A empresa que ele está, para ver se tem alguma particularidade de imposto de renda, no caso não tem. O infotipo 2 de dados pessoais, para poder interpretar quantos anos ele tem, isso é muito importante para a questão de senioridade. E o infotipo 21, para analisar o dependente, qual dependente ele tem e se é dependente de imposto de renda, tá? Bom, a gente viu isso aqui, agora vamos para a saída. O que ele gerou aqui para a gente? Ele criou uma tabela BRDEP e uma tabela BRIRRF. E aqui a gente tem a BRDEP, a tabela que mostra os meus dependentes, tá bom? Então agora que a gente já sabe quantos dependentes, qual é a base, vamos para o cálculo. Então aqui, data para ler dados pessoais. Essa informação aqui
é a data que ele vai ler todos os dados para você. Então, tenham em vista esse conceito. O que o SAP considera para a questão de datas? Sempre a data que está aqui. Geralmente é o último dia válido do mês, tá? Então ele vai interpretar esses dados do último dia válido do mês. Mas, João, e se eu tenho uma mudança no meio do mês? Isso vai gerar um split, que é um assunto um pouco mais extenso e a gente vai ver mais para frente, tá certo? Bom, encontrar módulo interno para o cálculo, ele vai, igual vocês já viram do FGTS, ele vai achar que para poder aplicar um cálculo é uma parte mais configuracional. E agora o processamento, tá? Vamos lá para o processamento. O que ele vai falar para a gente? Que ele tem como dedução de dependente um valor de 117. Mas isso não quer dizer que é desse colaborador. 117 é o que está na configuração. Se ele tivesse 2 dependentes, ele ainda continuaria com 117 aqui, mas no cálculo ele multiplicaria por 2, tá bom? Então olha que interessante. Ele achou uma base de 4.448,73. Só que ele pegou esse valor aqui e subtraiu o dependente, sobrando 4.331,73, que é o que a gente tem aqui nessa linha, tá? Aí ele fala pra gente o quê? Que ele vai aplicar um valor de 22,5%. Então, em cima de 4.331, ele vai aplicar 22,5%, tá? 974. Mas ainda não acabou. Por quê? Ele tem o abatimento do valor a deduzir da faixa, que é 636,13, tá? Então, o que ele vai fazer agora? Ele vai pegar esses 974 e subtrair 636,13. E vai ter os nossos 338,51, porque ele arredondou aqui, né? Então, 338,51, como a gente está vendo aqui, tá? Então, esse vai ser o valor que vai ser descontado do colaborador. E qual é a rubrica que gera, João? A rubrica que gera, pessoal, é a barra 401. E a tabela é essa daqui, BR Tax. É uma tabela de imposto de renda, tá bom? Ela também tem lá na PCP Result, eu vou mostrar para vocês. Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem que, no dia 31/3, ele está descontando do colaborador R$ 331. Ele mostra o pagamento de imposto que ele tem até hoje, ou seja, até hoje ele já pagou R$ 1.112,55. Ele mostra a base de imposto considerado para esse cálculo, tá bom? Aí ele mostra aqui pra gente a base do mensal, ou seja, base atual do imposto é a base desse imposto. A base do mês, vamos supor que ele tenha mais de um pagamento no mês, ele tenha lá um PPR, ou ele tenha uma outra folha. Então ele consideraria aqui um valor maior, porque ele soma a base do mês, tá? O valor que ele deduziu do teto, né? A base anual, ou seja, de base no ano, quanto que ele teve? É aqui que tem essa informação. E o pagamento de imposto atual que ele está pagando agora e o valor que ele deduziu do seu dependente, tá certo? E aqui eu tenho a rubrica 401, que é a rubrica que vai gerar lá no desconto, tá? Então, se a gente olhar aqui no formulário, a barra 401 com 338,51, tá certo? E o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Vamos lá na PCP Result. PC_Pay Result. Vou entrar aqui no mês 2 e vou entrar aqui, ó, na tabela BR Tax. Olha que interessante a BR Tax, tá vendo? O SAP, ele guarda para mim aquela tabela da folha aqui, caso eu queira consultar alguma coisa posteriormente. Então, na transação PC_Pay Result, a gente tem essa tabela BR Tax, que guarda tudo em relação ao imposto de renda do colaborador. Então, por exemplo, aqui eu tenho um colaborador que ele saiu de férias, ó, férias. Se eu vier na BR Tax, olha que interessante, barra 402, que é a minha base das férias. E como aqui no caso ele recebeu o adiantamento da primeira parcela, ele também tem a barra 403 referente a 13º. E eu também tenho ela no 13º, olha que interessante. BR Tax, aqui ó, barra 403, me informando sobre o 13º salário, tá certo? Bom pessoal, essa foi a conferência do imposto de renda, né? Onde ele é gerado, quais são os dados, aonde fica o cadastro e o processamento e seu desconto, tá bom?